Então, outro padrão, né, de testes de unidade é como o método de teste é dividido. Então, nós podemos dividir aqui da seguinte maneira. Tem a parte do setup que faz o fixture, certo? Nós vamos ver que tem um padrão que é o fixture inline, que é onde o fixture ele é colocado dentro do próprio método de teste, que é no caso esse nosso método aqui deve retornar valor convertido igual a 6, é um caso desse, onde o fixture é inline. Mas o fixture significa o quê? Fixture é como se é o cenário do nosso teste. Antes de iniciar o nosso teste, nós precisamos criar um cenário, que às vezes depende de valores, precisa instanciar alguma classe, setar determinados valores. É o cenário de teste, seria mais uma compreensão melhor seria essa. O fixture é o nosso cenário de teste, que ele é, como o nome diz, está fixo ali, ele é montado uma vez, né? E ele serve de apoio para o teste. Nós vamos ver os padrões mais à frente, que é o delegate, o shared e o inline fixture, que é o que? Esse cenário de teste ele pode ser compartilhado, pode ser delegado ou pode ser no próprio método. Então, o setup, a parte de setup, abrange o fixture, certo? E também abrange o que eu coloquei lá, que é a questão do arrange. Então, o que é esse arrange aqui? Vocês vão ver muito isso. O arrange é a parte do nosso código, do método de teste, onde nós arranjamos, né, as variáveis que nós vamos usar para fazer a assertividade, instanciamos alguma classe e também quando o fixture é inline, vocês vão ver muito isso, que vai ser apenas chamado de arrange. Então é esse primeiro bloco aqui, onde nós instanciamos, setamos valores e declaramos variáveis. A segunda parte aqui, certo? Também é a questão do exercise, ou vocês vão ver com o nome de action, que é o que? O nosso SUT, que é a nossa classe que está sendo testada, dentro do método de teste, você tem que deixar bem visível, no caso aqui nesse trecho de exercise, ou action, o que esse método está exercitando, qual é a ação efetiva que ele está fazendo. Então, o arrange está na parte de cima, então o arrange, ou seja, um fixture que tivesse aqui compartilhado ou delegado. É importante que esse primeiro trecho do arrange é só o que? Só nós estamos preparando o ambiente. O que é efetivamente testado é o que está aqui no action exercise. E depois nós temos aqui embaixo o verify, que é a verificação, que é onde tem essa classe utilitária, né, assert do JUnit, que é o que vai verificar o resultado, a assertividade, vai verificar o resultado da nossa action. Então esse é o padrão, né, o primeiro padrão é o mais importante que nós vamos levar por todo o curso, que é o básico ali de como um método de teste é dividido. Nós vamos ver também, logo na sequência, o setup, o fixture, né, os tipos de fixture, e vamos ver como nós podemos usufruir de algumas anotações do framework para nos ajudar no fixture. Então olha só, dentro da etapa de setup que possui o fixture, nós temos alguns padrões para ser feito o fixture, né? Essa montagem desse ambiente, desse cenário de teste. Então olha só, da preparação, né? O que vai ser o suporte à base do teste é o fixture. E um dos padrões é o do delegate fixture. Então no exemplo que nós vimos anteriormente, nós usamos o fixture inline, ou seja, o fixture é feito no próprio corpo do método de teste. Então olha só, esse método aqui, ó, deve aprovar o orçamento para cliente tipo A. Olha só, nós temos aqui no nosso arrange, certo? Porque está dentro do corpo do método, vocês vão ver com esse nome arrange aqui. O fixture poderia ser inline, mas ele não está inline. Ele está aqui, o orçamento é o objeto que precisa ser preparado para o teste. Ele delegou essa preparação para um outro método, que é o criar o orçamento válido. Esse método está aqui, ó, na própria classe de teste, certo? Porque senão ia dificultar a leitura do nosso teste. Então, se nós já usamos uma delegação, já fica um pouco obscuro, menos claro, né, melhor dizer, o teste, porque do que se fosse feito fixture inline. Porém, aqui, como nós colocamos o método, né, de helper, que é o que vai fazer o fixture, que é o que foi delegado para fazer o fixture, o criar o orçamento válido, primeiro que ele já tem um nome sugestivo, compreensível, e depois que ele está na mesma classe, né, na mesma classe de teste. Então, olha só, criar orçamento válido, ele está fazendo o fixture lá do nosso, preparando, né, o cenário, os objetos, no caso objetos de orçamento, para o nosso teste, certo?
Então ele coloca lá o tipo A, seta o tipo no cliente, seta um tipo de serviço, porque o serviço precisa ser criado para o consultor do orçamento e pronto. Nós vimos aqui o padrão Delegate Fixture. Depois aqui nós vamos ter o Exercise ou Action, certo? Pode ser encontrado como Action também. E depois o Verify. Ok? Acerte True é aprovado. Então esse é o Delegate Fixture. Outro padrão que nós temos aqui é o Shared Fixture. Então nós já vimos o Inline Fixture e o Delegate. Agora vamos ver o Shared, que é de compartilhado. Temos uma outra classe aqui, certo? Exemplo de Shared Fixture, onde nós temos um método aqui, certo? Dois métodos, melhor dizer. Um método é deve aprovar o orçamento para cliente tipo A. E o outro método é o deve invalidar o orçamento para cliente tipo B. Estamos triangulando o teste aqui. Então, olha só, nós além de usarmos o delegate dentro do método, porque olha só, criar orçamento válido e um outro método delegate aqui, que é o criar orçamento inválido. Se nós olharmos, esses métodos estão aqui embaixo. Ó. A diferença é que um seta cliente tipo A e o outro seta cliente tipo B. Ó, cliente tipo B, cliente tipo A. Cliente tipo A para o método criar orçamento válido e cliente tipo B para o método criar orçamento inválido. E olha só, se nós repararmos nesses métodos aqui, eles fazem uso de uma classe chamada cliente e de um atributo, tá? De classe. Um atributo cliente, do tipo cliente, e um outro atributo serviço. E a classe, o método criar orçamento válido também faz uso dessas duas instâncias aqui. O que nós fizemos? Como tanto o método de teste criar orçamento para cliente B, que seria inválido, e o criar, no caso, um orçamento válido para o cliente tipo A, os dois estão delegando e, além de delegar, eles estão compartilhando dois objetos, que é o cliente e serviço. Então, o fixture, né, a parte que vai preparar esse cenário de testes para esses métodos rodarem corretamente, nós usamos aqui uma notação before do JUnit, que é o que? Quer dizer que antes de que cada método de teste execute, ele vai rodar esse setup, esse método setup aqui, tá? Uma convenção, mas pode colocar o nome que quiser, que é a preparação do ambiente ou do método, nesse caso específico de teste. E como nós falamos exemplos bem didáticos aqui, nós apenas instanciamos a classe cliente e o serviço, certo? E também um outro padrão que é o tear down. Quando nós anotamos a classe, o método, perdão, com @after. E nós colocamos o nosso tear down aqui, tá vendo? Que é o cara que vai fazer o seguinte: o setup, que é o before, vai ser executado antes que cada método seja executado. E o tear down vai ser executado logo após a execução do método, de cada método. Então aqui no caso nós temos dois métodos. Antes de rodar para o cliente tipo A vai ser feito o setup e a hora que finalizar vai ser rodado o tear down. E a mesma coisa para o cliente tipo B. Não se preocupe que nós vamos ver bem essas questões também mais à frente, né, em partes que nós vamos ver outros padrões de fixture. Legal? Então, aqui terminou a primeira parte do nosso curso de TDD e testes de unidade. Nós colocamos uma introdução, né, da importância dos testes, a importância de automatizar os testes, as características de um bom teste de unidade. Colocamos também uma introdução aos frameworks de desenvolvimento de teste, como no caso JUnit, que implementa os padrões XUnit, e também nós já começamos a ver alguns padrões XUnit, né, na questão do fixture, enfim. As próximas aulas nós vamos continuar vendo os padrões XUnit e os antipadrões, ou CodeSmell. Também tem CodeSmell do teste, do próprio projeto de teste, e CodeSmell do código de teste. Nós vamos ver ambos e também continuar vendo os padrões. Também, mais à frente, nós vamos ver a questão dos doubles objects, ou no caso nós vamos os mock, stubs, né, fake objects, vamos ver toda essa questão. Vamos ver também a questão dos builders, né, fixture builders,
os builders também em si, esse padrão, como ele é implementado nos testes de unidade. Espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando o feedback de vocês. Entre no site, né, artesãosdesoftware.com.br. Também acompanhe os Hangouts, a data dos Hangouts, onde todos vão poder participar. E é isso aí. Nos vemos em breve.